Está animado aí? Você tem sido ministrado? O Espírito Santo tem falado ao seu coração durante essas ministrações? Amém. O Gabriel me apresentou, mas eu sou a Gabi. Eu tenho 26 anos, sou formada e atuo como arquiteta. Lidero célula desde os meus 14 anos, então tenho aí uma caminhada de liderança. E eu espero que eu possa trazer um pouquinho da minha vivência, dos meus testemunhos, daquilo que o Senhor tem me ensinado durante esses anos. E o Gabriel chegou a falar, o Davi também, me deram o desafio de falar sobre discipulado. E aí na hora que eu descobri sobre o que eu ia ministrar, eu falei assim, graças a Deus. Isso aí para mim é tão natural que eu vou aqui trazer alguns exemplos, algumas práticas do meu dia a dia, mas com muito temor também no meu coração, porque eu entendo que esse assunto ele é um assunto muitas vezes polêmico no meio da igreja. Então eu queria começar, antes de tudo, te desafiando a colocar a mão no seu coração e orando. E falando assim, Deus, fala comigo, ministra no mais íntimo do meu coração. Se existe em mim alguma resistência sobre esse assunto, quebra. Porque só o Senhor que pode ministrar no seu coração. Independente da minha experiência, independente de qualquer pessoa que estiver aqui falando, só o Senhor, Ele pode atingir o mais profundo do seu coração, amém? Então, Jesus, nós te damos liberdade. Espírito Santo, fala com a gente. Nós queremos ter mesmo uma liderança aprovada, uma liderança que reflita mesmo a sua glória. Então nós pedimos, move aquilo que é necessário ser moldado no nosso coração, que o Senhor possa mesmo ter liberdade no nosso meio aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, por que eu gosto tanto desse assunto do discipulado? Quem anda pertinho de mim sabe como que eu valorizo essa prática no meio da liderança. Porque quando eu olho para a Escritura, era o método de Jesus. Jesus, sendo Jesus, Ele escolheu o discipulado para impactar a vida das pessoas. Jesus, Ele estava ali em muitos momentos diante de várias e grandes multidões. Mas Ele escolheu ser intencional com um grupo seleto de pessoas. Então, se esse é o método de Jesus, por que eu não vou aplicar isso na minha liderança? O maior exemplo de liderança de toda a história, ele aplicou o discipulado, como um método talvez o mais eficaz durante a liderança dele. Mas C.S. Lewis também tem uma fala que me impacta muito, que ele fala assim, o discipulado é aproximar o povo de Cristo e torná-los semelhantes a Cristo. O que isso quer dizer, Gabi? Eu e você, como líderes ou pastores, nós temos a incumbência de, como discipuladores, sermos facilitadores dos planos de Deus para a vida de uma pessoa. O discipulado nada mais é do que isso, você facilitar os planos de Deus para a vida daquela pessoa. Mas a pergunta que eu quero te gerar aqui é, quem são as pessoas que você tem escolhido investir a sua vida para poder facilitar o propósito de Deus para a vida delas? Eu vou trazer um pouquinho aqui da minha realidade hoje na Central Pampulha. Eu e o Gabriel, a gente lidera um pouco mais de 500 jovens. Nós temos mais de 60 células. Imagina só, eu tendo que discipular todas essas pessoas. Imagina só eu ter que acompanhar intimamente 60 líderes de célula. Não tem nem dia do mês que a conta feche com todos esses números. Então, hoje, eu tenho 6 supervisoras debaixo da minha coordenação e eu tenho 15 meninas na minha célula. Mas mesmo assim, vocês concordam que ainda é um número expressivo de pessoas? Não vou conseguir discipular intimamente, intencionalmente esse número. Então, para isso, a gente faz o núcleo da célula. Ali eu levanto cerca de 3 meninas e eu sou intencional com elas para que a gente tenha uma rede de cuidado. E muitas vezes a gente tem resistência em praticar o discipulado porque a gente não usa de estratégias para facilitar a nossa vida. E é claro que se eu virasse para vocês e falasse assim, lidere a sua juventude intencionalmente, discipule intimamente toda a sua juventude, até eu teria resistência com isso. Mas a gente pode usar de estratégias eficazes para a gente ser intencional com um grupo seleto de pessoas. E muito além disso, muito além de ser um método de Jesus, muito além de ser algo extremamente eficaz para a nossa liderança, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 28, eu queria ler o versículo 18 a 20 aí para a gente. Vamos ver o que a palavra de Deus fala.
Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, além de ser o método de Jesus, além de ser uma ferramenta extremamente eficaz na nossa liderança, fazer discípulos é uma ordem. Fazer discípulos é uma ordem clara que a gente acabou de ver que Jesus está falando aqui. E quando eu não cumpro ela, eu estou desobedecendo o nosso Senhor. Então, eu queria que você abrisse seu coração, para que se hoje, na sua liderança, às vezes a prática do discipulado ainda é uma fragilidade, eu creio que o Senhor vai trazer clareza sobre a sua vida hoje, amém? Então, você pode estar se perguntando assim: Gabi, pode projetar para mim, por favor? Eu tenho que dar enter? Onde o discipulado acontece? Então, você está me falando aqui a importância do discipulado, como que isso é importante para Jesus, como que isso é rico para uma igreja, mas como que isso acontece então, Gabi? Como que isso funciona no dia a dia? E a resposta ela é clara: através de vínculos. Tudo o que Jesus ele faz é por meio de vínculos. Jesus era um cara extremamente relacional. E na nossa prática da nossa igreja no dia a dia não seria diferente. Porque através do discipulado, a gente consegue construir família. Hoje, com o meu grupo de supervisão, eles são minha família. Muitos ali foram meus padrinhos de casamento. Porque além de ovelhas, eles se tornam grandes amigos. Eles se tornam parte da nossa vida. Eles se tornam ali talvez as pessoas que a gente mais passa o tempo durante o nosso final de semana ou durante os nossos tempos livres. E se eu não fizer disso um momento prazeroso, é claro que eu não vou querer investir tempo com eles. Então eu preciso de me aprofundar. Eu preciso de criar relacionamento profundo e verdadeiro. E com isso também criar memórias com esse grupo. E além disso, eu tenho que mostrar para o meu discípulo que eu me importo verdadeiramente com ele. O meu discípulo ele não pode se sentir só um número. O meu discípulo ele não pode se sentir só mais um ali no meio da minha vida. Ele tem que se sentir especial. E uma coisa que eu faço muito assim com as minhas discipuladas é essa questão da criação de memórias. Sempre quando eu vou levantar alguma líder em treinamento ou uma supervisora, eu sempre tento fazer alguma coisa que seja memorável para a vida dela. Eu faço algo que vai impactar e ela sempre vai se lembrar daquele momento. A esposa do Mateus, que é o nosso líder em treinamento de hoje, eu estou aqui arquitetando há semanas como que eu vou convidá-la para ser minha líder em treinamento. E aí eu estou com um exemplo fresco aqui para poder mostrar para vocês. Ela tem uma cachorrinha e ela é apaixonada com a cachorrinha dela. Aí eu pensei, eu vou envolver a cachorra dela nesse trem. Se é uma coisa importante para ela, eu vou mostrar para ela que é importante para mim também. Então eu comprei uma bandana de cachorro. Eu pedi para um cara lá da igreja que ele é muito bom com coisas manuais. Eu pedi para ele escrever assim: aceita ser minha líder em treinamento? Vou chegar na casa dela de surpresa, o Mateus está me ajudando nisso. Vou colocar a bandana lá na cachorra e ela vai ser surpreendida. Vou levar um jantar ali para ela, eu sei que ela está doida com uma Bíblia, vou presenteá-la com essa Bíblia e eu tenho certeza que isso vai ser memorável. Não estou fazendo nada de espalhafatoso, eu estou fazendo algo que é importante para ela. Mas eu só sei que isso é importante para ela porque eu tenho me dedicado a me relacionar com ela. Amém? Até aqui vocês estão me acompanhando? Eu lembro que com as minhas supervisoras, quando eu me tornei coordenadora, eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer para as meninas? São muito minhas amigas, todas ali já tinham sido minhas líderes em treinamento, e eu pensei, eu tenho agora, né? Eu aumentei o nível, os convites foram muito legais, o que eu vou fazer para essas meninas? E aí, na época, estava muito na alta fazer caricatura, assim, em aquarela. Eu pedi para uma mulher fazer a caricatura do rosto de cada uma, e fui fazendo isso em formato de um quadro, para que elas guardem isso com muito carinho. E eu fui colocando ali palavras que me chamavam muita atenção na vida delas. Ou símbolos, ou elementos. A minha cunhada, a Amanda, que está sendo enviada para o Iraque, quando eu fui levantá-la como uma supervisora, eu já sabia do chamado missionário dela. Eu coloquei lá um avião, eu coloquei mundo, eu coloquei palavras fortes. E no meio disso tudo eu coloquei assim, supervisora. E aí elas estavam entendendo ali que eu estava convidando elas para poder serem supervisoras de célula. E assim foi. Eu dediquei tempo para algo assim, que com certeza geraria uma memória muito especial no coração delas.
E isso é tão fácil, só que muitas vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Mas quando a gente entende que o discipulado é uma das partes da fundação da igreja, e eu como arquiteta eu entendo que a fundação ele é um elemento principal para uma construção e um crescimento saudável, eu vou me dedicar a isso. Eu vou dedicar tempo a isso. Eu vou investir os meus recursos, eu vou investir a minha vida, eu vou investir todo o meu coração. Porque isso é muito importante para Deus. Mas além disso, além de ter vínculo, gerar relacionamento com os nossos discipulados, a gente tem que entender que o principal papel do discipulado é o fazer a ovelha se parecer mais com Jesus. Eu não quero que as minhas lideradas elas se pareçam comigo. Eu sei da minha pequenez, eu sei das minhas fragilidades, mas eu sempre vou apontar elas para Cristo Jesus. Porque Ele é a referência, é Ele quem transforma. Se eu gero líderes que se pareçam muito comigo, e apesar que isso é inevitável, quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente vai pegar o jeito dela. Eu tenho uma supervisora de célula lá na Pampulha que todo mundo fala que ela é meu xerox. O Matheus, nosso líder de treinamento, ele é igualzinho o Gabriel. Mas mesmo assim, a nossa liderança sempre tem que apontar para Jesus. Os nossos discípulos têm que ter sempre a finalidade em se parecer mais com Jesus. E se inspirar daquilo que a gente carrega de Deus em nossas vidas também. E como que a gente faz isso? Como discipuladores, a gente tem que ter uma clareza. De onde que a gente está levando as nossas ovelhas? A gente tem que levar eles de um ponto A para um ponto B. Então, se eu chego na minha célula, se eu chego ali com as minhas supervisoras e eu percebo que uma está com fragilidade em pornografia, eu tenho que tirá-la dessa realidade para levá-la para uma realidade de santidade, uma realidade de consagração, uma realidade de comprometimento com Deus. Eu não posso deixar com que uma ovelha minha ela permaneça da mesma forma que ela chegou na minha vida. Eu tenho que ser um instrumento de Deus para poder mudar a realidade da vida daquela pessoa. Mas sabe o que é o lado desafiador disso? Que para isso eu tenho que ter muita intimidade com Deus. Porque senão como que eu vou entender quais mudanças aquela pessoa precisa? E muitas vezes, grandes pastores e grandes líderes não querem discipular pessoas, sabe por quê? Porque não tem uma vida devocional e íntima com Jesus. Isso é o básico de toda e qualquer liderança. Você ser íntimo de Jesus, você ter um relacionamento profundo com Deus, isso vai transbordar em cada ovelha que você liderar. E além disso, você também tem que ter um plano de crescimento. Paulo ele foi muito claro, no início da caminhada ali dele com Timóteo, ele chamava Timóteo de quê? De filho. E depois, quando ele começou a andar com Timóteo, como que ele começou a chamar Timóteo? De cooperador. Ou seja, Paulo, no tempo dele de discipulado com Timóteo, ele fez Timóteo crescer. Ele tirou Timóteo da realidade que ele estava. E isso é um plano de crescimento que a gente tem que fazer e traçar com as nossas ovelhas. Quantas e quantas vezes eu vejo que uma fragilidade da juventude é a inconstância. Talvez é um dos males do século aí, a procrastinação, a dificuldade de se manter ali firme em Deus diariamente. E quantas vezes eu me dispus a fazer um plano devocional com alguma ovelha minha? Eu dispus a chamar essa pessoa para a minha vida, para dentro da minha casa e ter um momento a sós com ela para poder ensiná-la sobre isso. E como que isso é precioso? Até que vai chegar um momento que a pessoa vai andar com as pernas dela. Mas a gente tem que entender que em alguns momentos a gente tem que carregar as nossas ovelhas. A gente tem que ter um amor sacrificial. A gente tem que estar disposto a sair da nossa zona de conforto. O discipulado ele é isso. E além disso, a gente também tem que entender que o discipulado ele consiste em reuniões e encontros. Então, a sua célula é um meio de discipulado. O seu GD é um meio de discipulado. Mas o encontro 1 a 1 também é uma ferramenta poderosa de discipular pessoas. Mas, mais uma vez, a gente só consegue ter um discipulado individual quando a gente é intencional com um grupo seleto. Fora isso, aproveite as oportunidades que a sua célula te dá. Porque semanalmente você tem uma oportunidade de infiltrar mais de Deus na vida daquela pessoa. Aproveite a oportunidade que o seu grupo de discipulado te dá. Quinzenalmente eu estou com os meus supervisores. Então, quinzenalmente, eu busco formas de injetar mais de Deus na vida daquela pessoa. As estratégias, elas podem ser diversas. A gente só tem que se dispor a sair da nossa zona de conforto para pensar em como executar isso. E além, então, da gente criar vínculos, além, então, da gente traçar um plano de crescimento para a vida daquela pessoa, apontando para Cristo, a gente tem que entender que, como discipulador,
cada pessoa, ela vai funcionar de uma forma diferente. Vocês lideram pessoas muito iguais? Eu não. Eu tenho ovelhas totalmente diferentes. O meu GD é a prova viva disso. Eu tenho pessoas extremamente que gostam de estudar, intelectuais, e eu tenho a galera que é da bagunça. A gente brinca que no meu GD tem a turma do fundão. Tem dia que a gente tem que fazer mapa de sala. Mesmo sendo supervisores, eles não deixam de ser gente. E aí quando juntam uns ali, então, nossa, só Jesus. E aí, quando eu também estou inspirada, eu junto com eles, quem sofre é o Gabriel. Porque, diferente do Gabriel, eu sou extremamente extrovertida. Eu sou da galera, eu sou do povão, então, vira e mexe, eu estou fazendo uma bagunça ali com eles. Mas a gente precisa de entender essa realidade para blindar até o nosso coração das expectativas. Porque, entendendo essa realidade, eu vou entender que cada pessoa que eu lidero, ela é individual e única. Cada pessoa vai ter o seu tempo de transformação. Cada pessoa, ela vai ter uma resposta diferente. Eu tenho lideradas que quando eu saio de um discipulado com elas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, elas já começam a fazer um plano de ação para aquilo que eu estou trazendo para ela. Eu tenho outras que precisam de digerir e orar e buscar mais de Deus. E o processo, às vezes, é um pouco mais lento, mas não deixa de ser eficaz. Porque é o tempo que a pessoa tem ali para maturar aquilo em Deus e está tudo bem. Só que entendendo essas diferenças, eu tenho que entender que essas ovelhas, elas também são instrumentos de Deus para lapidar minha vida. Eu sou uma pessoa muito prática. E geralmente, por mais que eu não sou rápida em tomar decisões, eu sou muito rápida para fazer as coisas. Eu sou muito proativa. Eu tenho ovelhas no meu rebanho que não são proativas. Eu tenho que cutucar e falar assim, me ajuda aqui a fazer isso. Imagina se eu ficar projetando uma expectativa que todas as minhas ovelhas sejam proativas. Que elas tomem iniciativa por vontade própria. Nossa, eu vou me frustrar o tempo inteiro. Mas eu só consigo compreender essas diferenças voltando para o primeiro tópico, gerando vínculo. Eu só consigo perceber as individualidades das ovelhas que estão no meu rebanho, gerando vínculo. Porque senão eu não vou conhecê-las. Tem uma frase muito famosa que o povo fala, quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com ela. Você já tentou comer sal puro? É difícil de digerir, né? É difícil. E relacionamento é assim, gente, é difícil. Casar é um momento maravilhoso da nossa vida, mas é desafiador. São duas pessoas diferentes, com criações diferentes se unindo. Então, todo e qualquer relacionamento é desafiador. Nos tira da nossa zona de conforto, nos ensina, nos molda, nos lapida. Então, quanto pastores dos nossos rebanhos, a gente tem que colocar também e vestir a veste da humildade. E entender que toda ovelha vai ser um instrumento de Deus para nos lapidar. Toda ovelha vai nos ensinar algo. E esse tópico eu me lembrei, assim, eu estava tentando pensar em casos. Eu não sou uma pessoa que escuta músicas seculares por uma opção minha. E chegou uma vez uma menina da minha célula que era apaixonada por rock. Eu não nasci em um lar cristão, então eu já tive uma vida fora da igreja, uma vida bem distante de Deus. Mas mesmo na minha época de estar distante de Deus, eu nunca fui de escutar rock. Na verdade, talvez era o estilo musical que eu menos gostava. E aí chegou uma menina da minha célula apaixonada por rock, ela se vestia igual aquelas metaleiras e tal. Eu fiquei assim, Jesus, o que eu vou arrumar com essa menina? O que eu vou fazer? Eu não sei não entendo nada desse universo. Sabe o que eu fiz? Comecei a aprender sobre as bandas cristãs de rock. Oficina G3 e tal. Hoje eu não vou lembrar, faz muitos anos isso. Mas eu me infiltrei no mundo dela. Ela era extremamente diferente de mim. Mas como que aquela menina, ela me desafiou? Como que aquela menina lapidou minha vida? E deixa eu te contar uma coisa. Hoje ela tem uma banda de rock cristã. Ela ministra em igrejas e tem ganhado vidas para Cristo através do talento dela. Imagina se eu tivesse afastado essa menina só porque a gente era diferente. Talvez eu teria bloqueado aquilo que ela carrega de precioso, o dom dela, o talento dela. Então, pastor, saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Não é o tempo inteiro que a gente também atende à expectativa de Jesus ao nosso respeito, mas Jesus insistentemente, em um amor incondicional, investe em nós. E a gente só pode amar as nossas ovelhas porque a gente recebe diariamente desse amor. E mais um tópico extremamente importante e desafiador na caminhada do discipulado é essa parte aí, do suporte. A gente tem que entender que nós somos um suporte necessário para suportar o confronto. O reino de Deus, ele também é justiça. O Gabriel acabou de falar uma palavra aqui que é um desafio na nossa juventude.
A gente tem que tomar cuidado com o liberalismo que nos cerca o tempo inteiro. E a gente tem que ser inegociável com a palavra de Deus. A gente tem que ser firme nos valores que são importantes para Cristo, porque o tempo inteiro isso vai começar a gerar conflitos no nosso meio. Mas para a gente poder viver essa prática do confronto, a gente tem que entender algumas realidades. Hoje a exortação, ela tomou uma proporção muito errada e equivocada no nosso meio. A gente tem que entender que o original da palavra exortação é encorajamento. E teve uma vez que eu não lembro que a gente estava ali num pós-culto, e aí eu estava marcando um discipulado com uma das minhas ovelhas, e aí uma pessoa soltou assim na mesa: ixi, a Gabriela chamou ela para o discipulado, vai levar bronca. E aí eu guardei aquilo, eu olhei, eu falei assim: gente, mas que coisa estranha. Como que a pessoa está remetendo o discipulado a briga, enfim, ao que ela tivesse remetendo? E eu chamei essa pessoa para conversar. Eu falei: por que você expôs aquilo? Claro que individual, sem expor ela na frente das pessoas. Porque o meu líder, quando me chama para um discipulado, é só para apontar os meus defeitos. Então, na cabeça daquela ovelha, o discipulado era algo ruim. Ela tinha medo de ser chamada para ser discipulada, ao invés de entender como um privilégio. Eu já tenho ovelhas que enchem meu saco mensalmente. Quanto que é o nosso discipulado desse mês? Que elas amam tanto essa cultura do discipulado, que é tão leve, é tão prazeroso, que elas fazem questão de ter isso. Hoje a minha oração é que Deus abra minha agenda para eu conseguir discipular todo mundo que eu preciso mensalmente. Eu já fui muito fiel a essa prática, mas a vida vai mudando. E a gente tem que aprender a ser também criativo. Tem hora que eu chamo as meninas para poder fazer um supermercado comigo. Hoje a minha célula é de casais. Então tem muitos casais que eu discipulo fazendo supermercado. Eu tenho casos na minha célula que tem pessoas na minha célula que são da mesma academia que a minha. E eu tenho uma ovelha em específica que ela tem lutado muito com a questão do emagrecimento. Eu sei que tem sido uma dor para a vida dela. O que eu virei? Segunda, quarta e sexta, tal horário, a gente vai fazer spinning e eu vou discipulando aquela pessoa dessa forma. A gente pode ser criativo e saber também otimizar o nosso tempo, amém? Só que muitas vezes a gente cria muitas desculpas. A gente cria muitas justificativas. E tem como, sim, a gente ter uma vida de discipulado eficaz com as nossas ovelhas, mesmo tendo uma agenda cheia. Mas para a gente poder, então, viver essa prática do encorajamento, da lapidação com as nossas ovelhas, a gente tem que, em primeiro lugar, ganhar o coração dela. Como que eu vou chegar para uma ovelha minha, eu estou vendo uma dificuldade dela, vamos supor que eu estou vendo que tem uma ovelha minha com um problema de fofoca. Como que eu já vou chegar enfiando essa verdade goela abaixo dela, sendo que ela ainda não tem minha confiança? Sendo que ela ainda não me olha como uma pessoa segura para ela poder se abrir, para ela poder compartilhar as feiuras, as fragilidades dela. Um dos nossos papéis como discipuladores é estarmos dispostos a ir no porão da vida das pessoas. E hoje em dia não tem tanto porão mais nas construções. Mas certamente na sua casa talvez vai ter aquele armário que é mais desorganizado. E você não vai chegar para uma visita da sua casa, escancarar o armário e falar assim: olha a minha bagunça. As pessoas também não vão fazer isso facilmente com a gente. Mas a gente tem que estar disposto a organizar a vida daquela pessoa junto com ela. Mas sem ganhar o coração, sem ganhar a confiança, a gente jamais vai conseguir encorajá-la de uma forma eficaz. A gente tem que, sim, dar prioridade em dar a nossa atenção, dar a nossa vida, dar a nossa amizade, dar o nosso tempo, que talvez, acho que de tudo hoje, uma das coisas mais preciosas que a gente pode dar para uma pessoa é o nosso tempo. Mas também, às vezes, é dar o nosso recurso. E aí eu lembrei de uma situação que eu liderava uma ovelha que o sonho dela era fazer um seminário lá de teologia específico, que a duração dele era de 1 ano. E ela ainda na época da faculdade não tinha condições. E ela fazia medicina, então mais difícil ainda, porque ela fazia medicina numa faculdade particular. E ela sempre compartilhava isso comigo, o anseio dela de se aprofundar nos estudos das escrituras. E eu fiz muitos estudos com ela, mas aquele desejo ainda não tinha sido sanado no coração dela. Sabe o que eu fiz? Durante 1 ano eu paguei esse curso para ela, para edificar a vida dela. E sabe o que ela faz hoje? Faz a mesma coisa na vida de outras pessoas. Um discípulo, quando ele é extremamente impactado, ele vai replicar aquilo que você faz na vida dele de uma forma natural. Eu tenho um casal da minha célula que eles são excelentes anfitriões. Sem eu e o Gabriel a gente precisar de falar nada, eles chamam as pessoas que estão visitando a nossa célula para um jantar na casa deles. Mas por que eles aprenderam isso? Porque, em primeiro lugar, a gente fez isso com eles. E eles, de uma certa forma, marcaram muito a minha liderança.
porque a gente percebeu uma fragilidade na vida deles. Quando nós conhecemos eles, eles eram juntados, eles não eram casados. E eu e o Gabriel, a gente passou um tempo orando, conhecendo, criando amizade, relacionamento. E aí eu lembro que um dia a gente foi na casa deles, disposta a conversar com eles que estava errado, que isso não agradava a Deus. E eu nunca vou esquecer, quando a gente chegou na casa deles, tinha um presente assim na mesa. Aí eu, dentro do meu espírito, assim, Deus, que esse presente não seja pra gente, que seja qualquer coisa que eles tenham comprado, porque a conversa de hoje era um pouco mais difícil. E aí, quando a gente chega lá, essa minha ovelha toda feliz, a mulher, toma, comprei um presente para vocês. E não era qualquer presente. Eu tinha acabado de casar e eu não tinha nada de servir sobremesa. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de flor e borboleta. E ela comprou, ela teve a atenção de comprar um arranjo de colocar sobremesa que era uma flor com borboleta. E na hora que eu abri, meu Deus, ela me conhece tão bem, ela sabe do que eu gosto, o que eu vou fazer? Eu preciso ter conversa difícil. E o Gabriel, ele já é mais rasgado assim, né? A gente sentou na mesa, o Gabriel falou assim, e detalhe. E aí tinha uma carta, e nessa carta eles estavam convidando eu e o Gabriel para sermos padrinhos do casamento do civil deles. Aí eu pensei, menos mal, né? Eles já estão entendendo que casar é importante. Então, alguma coisa Deus já está ministrando. Só que o casamento deles era para daqui a 90 dias. E aí eles iam ainda ficar 90 dias morando juntos e vivendo de forma que desonrasse a Deus. Aí o Gabriel sentou. Então, gente, muito obrigada pelo presente. Eu tenho certeza que a Gabi principalmente amou, mas a gente está aqui para poder conversar com vocês. E a gente foi falando, né, trazendo a palavra, que é de fato a fonte de vida e que transforma as nossas vidas, de uma forma muito leve, mas não negligenciando os valores de Deus, porque senão a gente estaria sendo conivente com aquilo que eles estavam vivendo. E aí o Gabriel virou e falou assim, a gente aceita ser padrinho de vocês, mas com uma condição. Se vocês, a partir de hoje, vocês viverem em santidade. Aí foi muito engraçado, porque a menina, meu Deus, eu já estava orando por isso, eu só não estava sabendo como que eu ia falar com ele. Aí eu olhei assim, tava, né, espertinha. E aí o menino até suando frio, meu Deus, santidade, o que eu vou arrumar? Aí ele mandava mensagem assim pra gente, estou em abstinência, misericórdia. E aí, durante 90 dias, eles viveram a santidade. E nada na vida deles fluía, gente. Eram extremamente endividados, não tinha perspectiva de nada. E eu não estou falando que a gente aprumar a nossa vida com Deus, num passe de mágica, Deus ajeita. Mas eu creio no princípio da obediência. Eles foram obedientes naquilo que a gente orientou e Deus começou a escancarar as portas. Hoje o menino tem uma construtora ali, ele está desenvolvendo a construtora dele, tem conseguido pegar mais trabalhos. A mulher, ela tem conseguido alavancar no mercado profissional. Por quê? Porque eles foram obedientes. Mas não obedientes a Gabi e ao Gabriel. Eles foram obedientes à palavra de Deus. Então isso tem que ser algo muito importante na nossa liderança. A gente tem sim que trazer aquilo que é importante para Deus. A gente não pode ser negligentes com os princípios de Deus. Porque senão a gente corre o risco de sermos líderes carismáticos, que quer agradar todo mundo, que quer estar bem com todo mundo. Mas aí você pode até estar bem com o seu rebanho, mas você não está bem com Deus. E Ele é a principal pessoa que a gente tem que estar bem. A gente tem que estar agradando, a gente tem que estar tendo uma liderança aprovada, primeiramente com Deus. E se o seu discípulo não aceitar, é claro que a gente tem que falar com amor, a gente tem toda uma forma de comunicação, mas aí já é o que está fora da sua responsabilidade. O que cabe a você, você trouxe à luz. E aqui no texto que a gente leu, de Mateus 28, aqui fala de uma forma muito clara, ó. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. E o que o batismo é? Uma sepultura. Sepultura do velho homem. E como líderes, nós somos convocados por Deus a levar as pessoas ao batismo, amém? Então, o que a gente está fazendo? Convidando a pessoa a morrer para as vontades dela, a morrer para os desejos dela, para que ela deixe com que Deus tenha mais espaço ali na vida dela. Jesus sendo Jesus, gente, Ele precisou de pessoas para crucificá-lo. Em alguns momentos, a nossa liderança vai ser como aquela pessoa que crucificou Jesus. Infelizmente ou felizmente, a gente não pode fugir do desafio que a liderança também nos traz. Como que eu sou lapidada quando o pastor Inário e a pastora traz uma exortação, um encorajamento para a minha vida?
Como que eu tenho permitido com que Deus use a vida das minhas autoridades para me lapidarem? O Gabriel, como meu pastor também, quantas e quantas vezes a gente brinca que o Gabriel é o maior crítico da vida da Gabi. E ele sempre chega, meu bem, acho que a gente pode fazer de outra forma. Quando você ministrar, vamos ministrar de tal forma. Imagina se eu me fechasse todas as vezes que ele está tentando ali me dar um feedback de encorajamento, de melhoria. Eu tenho certeza que eu estaria muito longe do que eu sou hoje. E ainda estou muito longe do que Deus quer, mas cada dia eu estou me aproximando disso. Mas isso tudo só acontece. Todos os pontos anteriores que eu falei, eles só conseguem, de fato, acontecer se a gente tem uma liderança exemplar. Se a gente não tem uma liderança exemplar, a gente não consegue criar vínculos, a gente não consegue desenvolver a pessoa, a gente não consegue encorajar a pessoa, porque a pessoa ela vai ver tudo, mas de menos Jesus na nossa vida. E isso é muito sério. Como líderes, a gente tem que sempre apontar para Jesus em tudo aquilo que a gente faz. O meu sonho de vida, eu tive uma vez um líder aqui na Central, ele me marcou muito, porque quando eu comecei a contar meu testemunho para ele, Gabi, eu não consigo te imaginar fazendo isso. Aí eu, muito surpresa, sério? Ele, sério. Ele, mas isso é ótimo. Significa que Jesus de fato está te mudando. E uma vez ele me falou assim, o meu sonho de vida é que um dia as pessoas cheguem para mim e falem assim, cara, eu não consigo te ver mais de tanto Deus que tem na sua vida. Eu vejo tanto Jesus em você que eu estou tendo que me esforçar para te ver, para ver a sua humanidade, porque Jesus está sendo tão glorificado, honrado através da sua vida, que isso é bonito demais. E eu peguei aquilo no meu coração. E essa é uma meta da minha vida, que as pessoas vejam mais Jesus em mim do que eu. Quando eu estou ali sentada no momento de discipulado, eu sempre anteriormente vou ter dedicado um tempo para poder buscar uma orientação de Deus. Porque senão eu vou estar perdendo meu tempo e o tempo da pessoa. E eu preciso ser um facilitador na vida daquela pessoa. Então, como que a gente consegue ter uma liderança exemplar? A gente não pode só entregar um discurso. A gente só não pode entregar uma receitinha, faz isso aqui, boa. Os nossos discipulados, eles precisam de ser carregados de testemunho. As pessoas precisam de olhar para a sua vida e ver que você pratica aquilo que você prega. As pessoas elas precisam, então, de te conhecer para ver que isso é uma verdade. Como que eu vou pregar para uma ovelha minha não ser apaixonado pelo dinheiro se ele não conhece a minha área financeira? Se ele não conhece como que eu lido com o dinheiro? Se ele não conhece a minha vida ali? Não estou falando que você precisa abrir sua conta bancária e falar para o seu discípulo quanto você tem na sua conta, mas ele tem que ver como você é no seu dia a dia. Então, a minha forma de discipulado mais eficaz, sabe o que é? Eu chamo minhas ovelhas para minha casa. Para elas passarem um dia inteiro comigo, vendo como que eu trabalho, como que eu trato o Gabriel, quando eu morava com a minha mãe, como que eu honrava os meus pais. Porque elas estão tendo a oportunidade de me ver no decorrer de todo dia. E, consequentemente, elas vão ver várias falhas. Elas vão ver várias coisas que eu ainda preciso ser lapidada. E isso é a beleza do discipulado, gente. É a gente permitir ser vulnerável com as nossas ovelhas. A gente permitir com que as nossas ovelhas conheçam a nossa pequenez de certa forma, para elas entenderem que nós somos líderes alcançáveis. Que eu sou o que eu sou, não porque eu sou boa demais, mas porque Cristo age através da minha vida. Eu sou uma líder frutífera, não porque a Gabriela tem talentos e é diferenciada, não, mas porque Cristo tem liberdade em agir através da vida da Gabriela. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, o perfeito ele até atrai, mas o imperfeito ele conecta. E como discipuladores, a gente precisa de conectar as pessoas para a nossa vida. A gente não tem só que atraí-las. Porque não necessariamente se eu atrair alguém, eu consigo permanecer ela na minha vida. Mas se eu conecto genuinamente com aquela pessoa, isso tem muito poder. E a gente também tem que entender a responsabilidade que nós como líderes temos de ser coerentes com aquilo que a gente fala. Porque por mais que a ovelha ela possa não saber que você está mentindo, por exemplo, Deus sabe. E vai chegar um dia que a gente vai ter que prestar contas de tudo. E a gente está querendo enganar quem? Sendo que a principal pessoa, ela está vendo tudo. Todas as nossas práticas, todas as nossas condutas. Então a gente tem que entender que existe muita responsabilidade naquilo que a gente faz. Mas além disso, a gente também tem que inspirar admiração. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e nos admirar. Porque senão você não vai conseguir respeitá-la e honrá-la como uma liderança. Não é porque o pastor Inar está aqui, não, mas eu sempre falo isso, as minhas ovelhas vão saber. É o líder mais sábio que eu já tive na minha vida.
E vira e mexe, quando eu tenho uma oportunidade de falar, eu fico assim, gente, se eu pudesse ter um pouquinho da sabedoria que o Inar tem, eu já estou muito feliz. Por quê? É uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu honro, eu não preciso de me esforçar para ver Deus na vida dele. Eu vejo, é natural. O Gabriel, por exemplo, extremamente apaixonado pelo Espírito Santo. Todas as nossas ovelhas sabem que a palavra na vida do Gabriel é sobre o Espírito Santo. E isso nos inspira, isso nos atrai. Eu não preciso de me esforçar e falar assim, gente, cadê Jesus? Deixa eu ver aqui, cadê Jesus na vida do Gabriel? E isso é uma coisa que a gente tem que se monitorar o tempo inteiro. Qual Jesus nós temos refletido? O quanto de Deus nós temos refletido? Porque o discipulado, gente, ele não é uma prática só na igreja, não. O mundo tem vários discipulados também. Tem os discípulos do Justin Bieber, tem os discípulos do Neymar, tem os discípulos de várias coisas. E nós, como cristãos, nós temos que fazer discípulos de Cristo, que é, de fato, o líder que transforma as nossas vidas. Então, a gente tem que cooperar para isso. E uma coisa muito importante na nossa liderança que a gente tem que tomar cuidado é com essa palavrinha aí, ó, protagonismo. Eu tenho muito temor no meu coração a respeito disso. Porque muitas vezes a gente acha que para a nossa liderança ser eficaz, a gente precisa dar no protagonismo das coisas o tempo inteiro. E, na verdade, nós somos chamados a dar continuidade àquilo que Cristo já começou. Cristo é muito específico na palavra, quando ele fala assim, olha, eu quero que você continue a minha obra e você ainda fará coisas maiores do que eu fiz. Então, eu não preciso de estar no lugar de destaque. Se Cristo estiver sempre na nossa liderança, no lugar de destaque, nós vamos trazer frutos e frutos que glorificam a Ele. Eu não vou trazer frutos que me glorificam. Eu não vou fazer meus discípulos, são discípulos de Cristo. E a igreja de Éfeso, ela errou exatamente nisso. Uma igreja de alta performance, eu fico imaginando assim, eu já acho a central top. Imagina a central 3 vezes. A equipe de louvor impecável, um pastor eloquente que sabe pregar muito bem. Mas quando Deus ele foi fazer uma análise fria daquela igreja, ele viu que aquela igreja tinha perdido o primeiro amor, que era a coisa mais importante. Então, como líderes, não se preocupem no protagonismo. Num discipulado, tira a sua imagem da reta. Aponte sempre para Jesus. E por último, mas não menos importante, sempre tenha clareza, sempre tenha o foco do porquê que você faz o que faz. Eu lidero uma célula de forma excelente por amor a Deus. Eu vou a um discipulado por amor a Deus. Porque quando a minha expectativa está no lugar certo, eu não me frustro. Porque eu faço o que eu faço por amor a Deus. É por amor a Deus que no dia que às vezes eu não estou muito afim de fazer um discipulado e eu tenho um compromisso com aquela pessoa, eu vou matar a minha carne, eu vou encontrá-la. É por amor a Cristo que às vezes eu vou abrir um pouco mão do meu lazer para poder encontrar uma ovelha que precisa. Eu e o Gabriel já expliquei que a gente é bem diferente um do outro, né? Mas a gente está com um supervisor que está vivendo uma fase extremamente difícil na vida dele. A família dele um bandista, o irmão dele uma coisa louca assim. E a casa dele está virando um altar assim de vários deuses. O quarto dele já está cheio de coisa, enfim. E a gente vendo a peleja daquele supervisor e meu coração se compadecendo com aquilo, eu virei para o Gabriel e falei assim, nossa casa tem 3 quartos. Um é nosso escritório, outro é o nosso quarto e o outro, em tese, é o nosso quarto de oração. Por que não pode colocar ele por um tempo na nossa casa até que as coisas dele se ajeitem? Porque eu faço o que eu faço por amor a Deus. E eu tenho certeza que Deus, vendo aquilo, está se compadecendo da situação dele. Então, um discipulado eficaz é você entender que você vai ter que abrir mão dos seus desejos, muitas vezes. É você abrir mão, às vezes, do seu descanso também, apesar de ser bíblico. Eu não estou querendo pregar uma teoria da gente ser workaholic da igreja, mas tem momentos que a gente vai ter que fazer um sacrifício a mais, sim. Vai ter momentos que a gente vai ter que abrir mão do nosso dinheiro para poder ofertar na vida de outras pessoas. Mas sempre se lembre que você faz o que faz por amor a Deus. Porque assim, a gente nunca se frustrará. E a gente sempre apontará para aquele que é o mais importante. Amém? Que Jesus te abençoe, que Ele continue falando aí no seu coração. Foi um privilégio estar com vocês.